O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O responsório de hoje está no Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. Hora da palavra, 3 de fevereiro de 2023, quarta semana do tempo comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Brás de Sebastes, médico e protetor da garganta. Ele que, sendo conduzido à morte, no dia do seu martírio, foi-lhe apresentada uma criança que estava morrendo engasgado com espinha de peixe na garganta. Ele parou ali, fez a oração e o menino sobreviveu milagrosamente. E ele continuou a sua marcha para o martírio. Estava sendo morto porque defendia, honrava e pregava o Senhor Jesus. São Brás de Sebastes, médico e protetor da garganta, rogai por nós. Primeira leitura, Hebreus capítulo 13, de 1 a 8. Irmãos, perseverai no amor fraterno, assim diz Paulo aos Hebreus. A carta aos Hebreus, então nós estamos falando para uma carta dirigida aos judeus que estão ainda em Israel, ou às vezes dispersos, ou às vezes lá ainda em Roma, mas todo o povo hebreu. Então ele fala, irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se tivesseis presos com ele, e dos que estão maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Por que Paulo está falando isso aos Hebreus? No tempo de Paulo, nós temos uma grande influência da cultura romana que domina toda a região. Então, próprio Israel, ou mesmo a cultura do povo hebreu, está sob influência, por exemplo, do hedonismo, que prega na sua essência filosófica o prazer pelo prazer. O homem e a mulher serão plenos quando conseguirem conquistar o prazer. Então é uma filosofia muito pouco expressiva em termos de profundidade espiritual, mas marcou uma época, e não só uma época. O hedonismo, hoje nós temos, sempre dentro das influências modernas, a busca pelo prazer no modernismo é uma coisa fora do comum. Então era o prazer pelo prazer. Então assim Paulo está pregando aos hebreus, pregando para aquele povo que vem do Velho Testamento, que já de sua natureza respeitar as ordens do Senhor, mas vivendo a influência de filosofias que surge ali com o domínio romano. Não só o hedonismo, mas também o helenismo e toda uma prática pagã. No versículo 5, que o amor ao dinheiro não inspire vossas condutas. Contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia, o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer o homem contra mim? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Então, quando Paulo encerra assim, falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e por toda a eternidade, significa que não haverá adequação da Santa Igreja ou dos mandamentos do Senhor ao modernismo. Não tem
A verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro ensinamento de Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Lógico, teremos, como nos séculos passados, rejeição à palavra de Deus, vamos enfrentar hostilidades, vamos enfrentar perseguições. Sim, está aqui o exemplo do médico São Brás de Sebastes, médico, virou doutor da igreja, estudando, depois ele se torna bispo, padre, bispo. Então, também foi perseguido por uma filosofia, perseguido também pela filosofia romana da época, e morre por ser cristão. Então não é diferente no tempo de hoje também. Se nós quisermos viver a prática de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, também nós seremos perseguidos, incompreendidos, às vezes até na nossa casa. Vamos ao Evangelho de hoje, que nós vamos ver a prática do hedonismo, o que leva o prazer pelo prazer, as consequências que pode acontecer a um casal, a um homem, a uma mulher que não tem medo de Deus. Eles só querem ser felizes pelo prazer e nada mais. Evangelho está em Marcos capítulo 6, de 14 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: Jesus é o João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista, mas eu mandei cortar a cabeça dele. Mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João Batista e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa da Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem ele se tinha casado. Então, Herodes é um rei de Israel, mas ele comunga com o hedonismo, ele comunga com filosofias pagãs. Então, na busca do prazer pelo prazer, me dá prazer ter a mulher do meu próprio irmão. Foi lá e, na autoridade de rei, confiscou a mulher que não era dele e ficava com ela. E ainda por cima, dando em cima da sua, seria filha adotiva, né? Porque a Herodíades tinha uma filha encantadora e ele também, buscando o prazer pelo prazer, também insinuava contra a mocinha. Fez isso, então ele prendeu o João Batista, porque João Batista ficava condenando, apontando para o pecado que ele haveria cometido. João Batista dizia a Herodes, enquanto ele estava vivo: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão, isto é adultério. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João Batista, pois sabia que ele era um justo homem, um santo do Senhor, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete nos moldes, né, da busca do prazer, né? Então, para os grandes da corte e os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia, a filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça, até querendo seduzi-la: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ela jurou dizendo: ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. O que ele estava propondo à moça? Praticamente para ela viver como rainha e abandonar a mãe dela. É isso, a metade do reino. Então, ele está convidando ela para atrair a própria mãe. Ela saiu, né, e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista.
E voltando-se depressa para junto do rei, a mocinha pediu em voz alta na frente de todo mundo: quero que me des agora um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, assustado, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Ficaria desonroso para ele. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça, e ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João Batista foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem uma prática de uma filosofia diferente dos ensinamentos de Deus, onde exclui Deus, onde o homem busca o prazer por ele mesmo, a sua realização, como o hedonismo é o prazer pelo prazer, é a busca insana pelo prazer. Olha o que trouxe para a vida desta família. Herodes, sua mulher, Herodíades, e o próprio as consequências ao João Batista, homem de Deus, a morte de João Batista. Então é isso que nos revela o Evangelho de hoje. Que possamos seguir a Jesus Cristo, sabendo que seremos perseguidos, incompreendidos, mas sabendo também que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Não adianta todas as autoridades do mundo quererem mudar a palavra do Senhor, querer mudar a igreja, adequando-a às realidades atuais. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É função da igreja ser o arauto do moral, ser o arauto dos mandamentos do Senhor e proclamar e defender Jesus Cristo sempre, ontem, hoje e sempre. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E hoje eu quero pedir a Deus, em especial, uma porção do Espírito maior para cada um de nós, para que possamos anunciar o Santo Evangelho, os mandamentos do Senhor, com destemor, sem medo. Então, dai-nos, Senhor, uma porção do vosso Espírito, assim como tu destes a São Brás de Sebastião, para que possamos dar a nossa vida, se necessário, mas anunciar a salvação para os nossos filhos, netos e para toda geração futura que há de experimentar a vinda do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.